Olá, olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro, começamos o nosso segundo webinar do ano para falarmos sobre coach de carreira. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse encontro, ele é muito importante para nós entendermos como o coach de carreira pode te ajudar em uma transição de carreira, como o coach pode te ajudar a identificar um cenário que está insustentável, um caminho que você já percorreu e agora pode escolher outro. Enfim, é isso que a gente vai conversar com a Lucina Viana, que é a coach aqui do Gen Club, muito amada, aclamada por todos que passam por ela, e também com o Matheus Silva, que está aqui conosco e que vai explicar, vai contar como foi a experiência dele com a Lucina e como essa abertura para a Lucina, como coach profissional, o ajudou nessa transição de carreira, nesse desenvolvimento pessoal e profissional. Então, primeiro eu quero abrir o microfone aqui com a Lucina, para te dar bom dia, Lucina. Bom dia, Isabela. Te agradecer profundamente pelo seu tempo e por tudo que vai acontecer a partir de agora, pelos próximos 45 minutos. Eu é que agradeço pela oportunidade, estou muito feliz aqui em contar essa história que foi, além de um case de sucesso, muito divertida e que eu acho que é muito importante a gente compartilhar. Excelente. Lucina e Matheus também, bom dia, obrigada pela sua disponibilidade. Bom dia, imagina, é um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Conforme os nossos participantes vão entrando, eu já vou sempre orientando para que enviem perguntas, sugestões, se quiserem discordar, fiquem à vontade pelo Q&A, que está aqui embaixo, que assim depois a gente pode colocar a pergunta de vocês publicamente, combinado? Então vamos começar, Lucina e Matheus, a nossa audiência vai chegando, esse webinar ficará gravado, então assim a gente respeita o tempo de todos, não é? Lucina, acho que vale a pena a gente começar aqui explicando qual é a diferença de um coach profissional para um coach familiar, um coach de vida, né? Por que um coach profissional é tão importante para nós profissionais? Então, Isa, hoje em dia, com as diversas possibilidades de formação, né, e acesso a conteúdo, a gente tem coach de várias ações, de várias metodologias, de várias abordagens. Tem bastante diferença de acordo com a formação original de cada um, se tem ou não tem uma especialização ou algo específico relacionado a coach, ou se trabalha dentro da sua área de atuação de experiência, que é o meu caso. Eu junto aqui a formação acadêmica e os anos de experiência no ensino superior com a minha atuação profissional de consultoria aí em grandes empresas multinacionais, startups e principalmente na economia criativa. Então, juntando isso, para mim, eu entendo que eu estou capacitada e apta a trabalhar com desenvolvimento de carreira, planejamento de fluxos de carreira, né? As pessoas hoje estão indo e vindo numa velocidade, nos caminhos muito diferenciados. E essa expertise de estar dentro desse mercado, né, de trabalho tão diferenciado que a gente está vivendo hoje, especialmente em relação à tecnologia, é a frente que eu trabalho olhando aí para esse coaching profissional, coaching de carreira, que vai trabalhar com as questões de trabalho e também com as questões de desenvolvimento pessoal que estejam relacionadas aí à sua atuação profissional. Excelente, Lucina. Eu já até anotei aqui fluxos de carreira para você explicar já para nós, tá? O que isso significa. Claro. Mas eu gostei muito do que você falou. O coach ele também tem que estar com um pé no presente e um olho no futuro para compreender esses movimentos que estão acontecendo, os empregos, os trabalhos, eles estão muito mais dinâmicos do que no passado. Sim. É por isso que o papel do coach ele é muito importante, um coach preparado, né? Sempre vamos colocar isso, um coach preparado que vai saber conduzir um novo encaminhamento, uma transição de carreiras que não estão mais com aquela famosa estabilidade. Sim. Nós temos paradigmas vigentes, Isa, do século passado em alguns setores do mercado, enquanto em outros nós estamos numa atuação completamente disruptiva. Isso vai desde os benefícios corporativos até a forma de contratação e principalmente as dinâmicas de trabalho que são muito diferenciadas hoje. Então, é imprescindível assim, para um coaching de carreira e profissional que ele tenha essa experiência de mercado, que não seja só uma experiência técnica ou uma formação para ajudar pessoas, mas sim que esse conhecimento venha junto. Excelente.
já vou ter aqui uma outra coisa para a gente falar sobre preconceito, tá? Mas Tem antes, muito. Deus, já que ele é o nosso principal, vou chamar assim, o Matheus vai ser um excelente exemplo para que todos nós possamos nos reconhecer na história do Matheus e assim tomarmos nossas decisões, não é? Matheus, como é que você cruzou com a Lucina? Boa. Bom, eu acho que essa questão do preconceito ela é muito importante, né? Eu acho que eu também tinha esse tipo de preconceito. E muitas vezes eu tive bastante resiliência, assim, sabe? Para encontrar uma pessoa que pudesse me mentorar, né? De forma profissional. E com isso eu estava trabalhando em uma empresa que ela oferecia o benefício, né? Então eu achei a plataforma do Zen Club bem intuitiva, porque eu consegui encontrar um profissional que estaria adequado ali às minhas demandas, né? Então lá, dentro da plataforma do Zen Club, você consegue filtrar de acordo com as demandas que você precisa e a plataforma vai te trazer o profissional mais adequado. E assim, eu fui bem exigente, tinham várias demandas, vários pré-requisitos que eu queria, e a Lucina, eu nem contei isso para ela, informação nova, ela não teve nem concorrência, ela foi a única que apareceu lá para mim. Né? Então, eu tinha várias, justamente por conta dessa minha resiliência, eu tive vários ali, não empecilhos, mas pré-requisitos para que eu conseguisse, né, trazer um profissional mais adequado para o meu momento. Matheus, quando você fala resiliência, você está querendo dizer resistência? Isso, exatamente. Você tinha resistência ao profissional. Exato. Deixa eu ver se eu entendi então aqui. Você tinha resistência a procurar um coach de carreira, mas você estava vivendo uma situação delicada no seu trabalho. Sim, exato. O Zen Club como uma plataforma, e aí você falou, opa, vou usar. Uhum. Né? O Zen Club é para isso, né? E aí você usando filtros de profissional que você queria encontrar até chegar na Lucina. Foi exatamente isso. É a inteligência artificial, né? A tecnologia, então, a nosso favor. Tá aí a nosso favor. Cruzar com a pessoa certa. Ô, Matheus, e você é um líder de projeto, especialista em growth marketing, ou seja, está totalmente conectado, né, a todos esses avanços que nós estamos falando. O que você sentia antes de procurar a Lucina que te fez procurá-la? Bom, antes, a princípio, né, já tinha, na empresa que eu trabalhava, tinha um desenvolvimento de carreira bem consolidado, assim, né, eu já tinha uma visão de quais passos eu precisava seguir para poder chegar em determinado ponto, de acordo com os meus objetivos de carreira. E eu procurei a Lucina justamente para poder, né, ter esse apoio para me ajudar nessa trilha internamente na empresa. Só que logo no início dos primeiros passos, das nossas primeiras conversas, começaram a surgir algumas questões, né, alguns desalinhamentos, e eu comecei a me preparar para mudar de empresa. Né? E nesse processo eu acabei sendo demitido e foi um marco, assim, sabe? Porque a gente conseguiu um resultado histórico. Acho que em 5 dias eu já estava recolocado de novo, né? Eu nem lembro, acho que foram cerca de 40 e alguma coisa de entrevistas. Eu fiz 42 entrevistas, assim, em 5 dias. Era entrevista das 8 até as 7 da noite, o dia inteiro, uma atrás da outra. Tinha dia que eu não conseguia nem comer. E eu acho que eu acabei recebendo umas 5 propostas e foi assim, além da Lucy me ajudar de como conduzir as entrevistas, né, na questão fundamental de não é só porque você é uma pessoa candidata que você não pode entrevistar a empresa também. Justamente para diminuir a probabilidade daqueles acontecimentos que ocorreram ali anteriormente, entendeu? E escolher uma empresa ideal para o que eu quero de carreira, para o meu perfil, questão de cultura, que é muito importante a gente ver também. E nesse processo todo, ela me ajudou ali a negociar, né, as propostas que eu estava recebendo. E foi muito bom nesse sentido, porque eu já tinha um objetivo, que era entrar numa multinacional e começar a minha carreira internacional, digamos assim. Mas era um objetivo a longo prazo, né, a médio prazo. Isso veio agora, a curto prazo. E até negociar uma proposta salarial também, por exemplo. A gente teve muito sucesso nesse quesito.
Porque hoje eu ganho, em termos de CLT, né, lá eu sou CLT 40% a mais do que eu ganhava anteriormente. Né? Então, dificilmente você consegue ter esse avanço em questão salarial nesse período ou dessa forma, né? Por isso que chama fluxo de carreira, Isa, você queria me perguntar. Como que a gente ia fazer um planejamento estratégico para dizer, Matheus, você vai pular um degrau aqui, vai ganhar 40% a mais? Ninguém em sua consciência faria um planejamento estratégico buscando isso diretamente. Mas quando você está tratando de um fluxo de acontecimentos e como que eles caem na sua timeline, você consegue tomar a decisão mais estratégica e mais coerente com aquele momento. E por isso a importância de um profissional para dialogar com você. Porque o Matheus sabia da potencialidade dele, mas sabe que tinha umas partes que ele sabia e não sabia que sabia? Sim. Então, conversando, a gente vai, né, lapidando uma parte, outra parte, e de repente ele chegou muito bem nesse processo, a ponto que pôde escolher, tomou decisões muito importantes em relação às empresas que ele eliminou no processo dele, né, aprendeu com os sinais que a gente tinha trabalhado juntos ali logo antes, a reconhecer esses sinais já nas entrevistas, porque eles já estão ali desde o primeiro momento. Né? A forma como a entrevista acontece é um sinal indicativo muito claro de como a sua vida profissional vai ser naquela empresa, principalmente em termos de relações. Então, é que a gente normalmente está muito apaixonado nessa hora ou precisando muito, o que são duas posições desfavoráveis para o candidato. Então, por isso, quando a gente conversa, às vezes a gente consegue colocar ele um pouquinho ali mais aguerrido numa coisa que ele é melhor, um pouquinho mais retraído numa coisa que ele tem a trabalhar, e isso faz com que ele preste atenção nos sinais, tipo, fica ligado, isso aqui você já sabe o que é, e procurar esses sinais já na entrevista. Essa clareza que a Lucina está trazendo é algo que todos nós buscamos, né? Então, acho que quando acabar o webinar, Lucina, a sua agenda vai ficar mais cheia ainda do que já é aqui no Zen Club. Muito obrigada. Lucina Viana é coach de carreira aqui no Zen Club, gente. Esse encontro, para você que está chegando agora, obrigada, tá? Por ter incluído na sua agenda esse nosso encontro. Tem o objetivo de esclarecer para você a relevância e a importância de um coach de carreira bem preparado e o quanto isso pode trazer de benefícios na sua transição, não só para que ela aconteça de maneira leve, mas que possa, inclusive, acontecer um aumento, como aconteceu com o Matheus, de 40% no salário. O Matheus, eu preciso voltar um passo, porque eu ainda quero saber de você o que você sentia fisicamente e emocionalmente antes de procurar a Lucina. Por exemplo, estava irritado, estava triste, estava vendo que tinha alguma coisa estranha, estava brigando com as pessoas do meu trabalho. O que você estava vivendo para buscar a coach de carreira? Basicamente foi uma questão de quebra de expectativa, né? Porque essa empresa que eu estava trabalhando já era um sonho, assim. Inclusive, eu já tinha me candidatado para entrar nela 12 vezes, sabe? E a empresa que você estava quando você precisou achar a Lucina. Exato. Já tinha me candidatado em algumas vagas que tinham abertas, né, 12 vezes, assim, acho que era um processo desde 2017 que eu tentava entrar lá. E finalmente tinha conseguido. Então, ou seja, tinha uma quebra, tinha uma expectativa muito elevada, né, em relação a como seria. E durante esse percurso aconteceu uma quebra, né? E principalmente porque eu estava num período extremamente vulnerável, assim, né? Abrindo essa transparência para vocês, eu estava num período que eu tinha acabado de perder minha mãe, e aí, tipo, com uma família totalmente desunida, sabe? Então vem aquela cobrança. Eu pago as contas, pago o aluguel, sou responsável e está acontecendo alguns determinados conflitos já dentro da empresa. E se eu for demitido, o que eu vou fazer da minha vida, já que a minha renda da minha casa depende apenas de mim para trazer o sustento. Então, tipo, o que eu vou fazer, sabe? Então, estava ali, já entrando por uma questão de saúde mental, estava bem próximo de um burnout, de crise de ansiedade, eu já sentia bastante insônia, sabe, em relação ao que iria acontecer no futuro. Lucina, como que o Matheus chegou para você? Agora nós ouvimos o Matheus, aliás, muito pela perda da sua mãe. Isso faz há quanto tempo, Matheus? Vai fazer, inclusive, domingo vai fazer 1 ano, a última vez que eu vi minha mãe. 1 ano. Então, tudo isso que nós estamos falando aconteceu em 1 ano.
né? A profissão toda, a perda da sua mãe, a recolocação em um ano. Lucina, como que você recebeu o Matheus? E tava quebradinho um pouco, tava machucadinho, vamos dizer assim. Tava, como eu falei, né, tava muito apaixonado por essa oportunidade que ele estava tendo, e foi muito importante para a gente trabalhar com uma certa conscientização no momento ali, de alguns sinais que, como eu falei, ele já reconhecia, mas não entendia isso como indícios relacionados à saúde mental. E então, esse juntar uns pedaços, assim, para que ele pudesse pensar estrategicamente, porque eu não fiz milagre, quem fez foi o Matheus, que acionou a rede de ajuda e de suporte dele, né, a rede de apoio, e conseguiu todas essas entrevistas em tão pouco tempo, né, não foi minha culpa, nem minha responsabilidade essa parte, né, mas foi, sim, do trabalho dele, da rede dele, né, do fortalecimento que ele já trabalhava, né, tanto com profissionais de RH e com pessoas que já seguiam ele pelo conteúdo que ele produzia. Matheus já fala sobre o empresarial corporativo aí há bastante tempo, e a transparência com a qual ele tratou esses processos, né, quando ele fez o diário de recolocação e dividiu com todo mundo aí as experiências positivas e negativas dessa jornada também, as empresas que ele reprovou, os absurdos que ele encontrou nesse meio do caminho, as pessoas que nem responderam ou que não deram feedback, né, e nesse momento ele estava muito bem, muito fortalecido, porque embora tenha sido uma trajetória difícil até esse momento, ele fez com maestria essa semana mágica na vida dele, a ponto de estar apto a negociar, né, em cima de uma proposta, uma situação mais favorável para ele sair com esse sucesso. Excelente, Lucina. Eu estou vendo aqui o nosso número de participantes está aumentando bastante. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, aproveitem esse nosso espaço. Nós vamos juntos até 11h45 para tirar as dúvidas de vocês também sobre coach de carreira. Aqui, escrevam no Q&A, tá? Por favor, não coloquem no chat, coloquem no Q&A que está aqui embaixo, né? Tem aqui participantes, Q&A, chat, ali, o Q&A, né? Questions and answers, né? Para quem gosta de falar bastante termos em inglês. E respostas para a gente poder trazer você aqui para essa nossa prosa também. Lucina, o Matheus comentou agora sobre burnout. Sim. E ele também comentou sobre a ilusão do ambiente que ele estava. Todos nós, de alguma forma, nós podemos nos iludir com o ambiente. Sim. Quando a gente não está presente, mas veja o que eu estou dizendo. Tudo está mudando. A empresa muda. Então, de repente, aquela empresa que você sonhou em estar, quando você está lá, né, Matheus? Poxa, não é mais aquilo que eu imaginava. Ou ela não é mais a empresa que era quando eu quis. E agora a empresa é diferente e os meus valores. O que eu faço com isso? Então, o que você recomenda, Lucina? Quais são os sinais que nós não podemos ignorar no ambiente profissional para tomarmos nossas decisões? Porque milagre não vai acontecer, né? Não. Nós temos que ter uma atitude como a do Matheus teve, de ação e não de vitimização. Acho que é importante a gente falar, Isa, que o diagnóstico do burnout ele é dado por um profissional de saúde, né? Alguma coisa que não está no âmbito do profissional do coaching diagnosticar e nem endereçar como você tem ou você não tem. Mas esses sinais que você falou, né? Os desalinhamentos em relação à expectativa versus a realidade, que hoje é a nossa realidade aí em todas as empresas mudaram, né? Nem aquelas que a gente conhecia, nós não somos mais as mesmas pessoas, as empresas não são as mesmas, então esse descompasso entre expectativa e realidade, a ponto, né, assim, de você olhar para isso e falar, não, eu não consigo lidar com isso, eu quero a expectativa, eu não quero me adaptar à realidade. Esse é um sinal de alerta importante, porque dali para frente você só se fecha em relação àquilo que está escalonando e que você não trabalha. Então, os sinais assim de descontentamento, a infelicidade, né? Eu não estou feliz, talvez seja o sinal mais ignorado que a gente faz na nossa vida. Não estou feliz. E daí o que eu faço? Vou adicionar a minha rede de apoio. Se você sente que você tem mais sinais e que isso tá, né, como a gente fala da definição ali, o burnout como um estresse agudo relacionado ao trabalho.
Se você acha que você está nessa situação e que tudo que te estressa na vida tem a ver com o trabalho, com certeza você precisa procurar um profissional de saúde para um diagnóstico. E desse diagnóstico para frente, a gente pode acionar essa rede de apoio com diversos profissionais. Eu super recomendo a abordagem multidisciplinar, né? Que você parta do diagnóstico com profissionais de saúde e que você forre essa caixa de ferramentas com tudo que tiver. Vamos meditar, vamos fazer yoga, vamos conversar, vamos reconectar laços com a família, vamos conectar nossa rede de apoio, porque tudo isso vai fazer diferença na hora de modificar uma situação em que, pela minha experiência, sozinho a gente não dá conta. Isso. Sozinho a gente pode não dar conta, né? Tem momentos que a gente dá conta, tem momentos que não dá conta, né? Tem viagens que a gente gosta de fazer sozinho, tem viagens que a gente gosta de fazer acompanhado, ou precisa fazer sozinho, ou precisa fazer acompanhado. E a gente não está falando de outra coisa, senão uma viagem mesmo, né? Nós estamos passando pelos lugares que nós, né, estudamos, trabalhamos, nos desenvolvemos. Então, ter essa consciência de uma passagem também ajuda você a observar os sinais que estão mudando. Agora, eu já passo a palavra para você, Matheus. Lucina, só para encerrar essa parte dos sinais. Quais sinais no ambiente profissional que eu também não posso fechar os olhos? Sabe, mudanças de estrutura? Sim. Você está falando agora do meu caso. Se eu olho em retrospecto, eu poderia ter lido tudo isso em movimentações técnicas, às vezes administrativas, né? Quando você sente que você está perdendo algumas funções ou partes de funções, significa que as outras pessoas já reconheceram isso em você e talvez você ainda não tenha olhado para isso com uma certa distinção. Por quê? É muito difícil um ambiente de trabalho hoje que vai acolher essa questão desde o seu início. Existem empresas maravilhosas nesse sentido, não são poucas, mas dentro do contingente nacional que a gente tem, ela fica numa proporção menor. Mas sabendo que o ambiente competitivo do corporativo não necessariamente é o ambiente mais saudável para você levantar essa questão, a importância de ter alguém olhando de fora para as coisas que você vai contar. Se você está naquele almoço da família e alguém está achando estranho uma atitude tua de trabalho, bota reparo, porque a gente fica em si mesmado, a gente não consegue olhar para outra com a perspectiva do outro, e nesse sentido os amigos, a rede de apoio, os profissionais podem nos ajudar a reconhecer. Mas eu acho que esse limite, assim, quando você percebe que você não está conseguindo fazer aquilo que você planejou, e que você também não consegue encontrar os recursos. Você falou ali, né, tava brigando, eu era a maior briguenta quando eu tava nessa situação, né, antes de fazer a minha transição de carreira, porque tudo aquilo me incomodava de um nível que eu não conseguia dar vazão, né, e esse eu acho que é um sinal importante, assim, você começa a reconhecer uns bloqueios de caminho, algumas coisas que eram mais tranquilas para você fazer e de repente são endereçadas a outras pessoas. Eu acho que é hora de bater um papo com quem já passou de perto por essa situação e que pode olhar para a sua experiência em retrocesso e falar, realmente os sinais estão ali. Exato. A gente não compra, a gente não observa porque a gente está tão comprometido com o nosso plano de carreira que a gente não consegue surfar no fluxo. Porque veja, para o Matheus não foi uma baita oportunidade. Estava ruim, não estava adequado, não estava gostoso, e de repente, claro, ninguém escolhe passar por um desligamento, ninguém escolhe fazer isso, mas na medida em que você enxerga isso como uma oportunidade, é difícil colocar isso profissionalmente, mas como se você olha como um fluxo, uma coisa que aconteceu com você e que vai também te transformar para a tua próxima oportunidade, né? Acho que é por aí. Excelente. Matheus, eu quero te ouvir agora em relação ao que aconteceu depois, então, da Lucina. Você saiu da empresa, que você conheceu a Lucina pelo Zen Club e continuou com a Lucina, aí já no particular, não só pelo plano oferecido pela empresa, não é? Como é que foi essa transição? Bom, a empresa que eu estou atualmente, ela não é cliente da Zen Club, então eu continuei pelo particular. Ainda, boa. Então, continuei pelo particular, e hoje, na posição que eu estou ocupando um espaço, assim, que ainda requer o desenvolvimento de certas habilidades, sabe? Então, hoje, a gente meio que está procurando trabalhar de forma conjunta um desenvolvimento de carreira, mas para melhorar determinadas habilidades para que eu consiga trilhar um caminho dentro dessa empresa, né? Então, hoje, por exemplo, eu já consigo dialogar com mais precisão sobre, ok, eu estou ocupando determinada posição
e preciso melhorar ponto A, ponto B, ponto C, para eu me consolidar nessa posição e já desenhar um caminho futuro para eu conseguir subir de cargo. Eu já tenho essa visão, né, internamente. Só que, assim, a gente tem que ter a noção que não é uma via de mão única, né? Para que isso seja possível ser feito, a empresa ela tem que oferecer essa estrutura, né? Então, esse também foi um dos pontos pelo qual eu escolhi estar nessa empresa. É uma empresa que, além de oferecer uma cultura que tenha a ver com os meus valores, que ela possibilite um espaço para que eu consiga continuar me desenvolvendo tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque hoje em dia, trabalhando em home office, ou até mesmo antes, a gente não consegue separar a nossa vida profissional da pessoal, porque uma faz parte da outra. E meio que hoje a gente está nesse caminho, assim, sabe, de desenvolver determinadas habilidades para consolidação mesmo, na posição que eu estou, e de como a gente pode trilhar um caminho para poder aí ver os próximos passos. Excelente. O Johnny pergunta para nós se o trabalho do coach na prática te ajuda com coisas tipo melhorar a descrição do LinkedIn, treinar para dinâmicas. E aí, conta, coach. Sim, vamos dar uma dica para todo mundo arrumar sua URL do LinkedIn, que é uma coisa que às vezes ninguém falou, a gente não procurou, tá ali usando o LinkedIn há 10 anos e tem 3, 4, 5, 6, 7 números depois do seu nome ali no LinkedIn. Então, todo mundo pode ir rapidinho ali no seu perfil, olhar no canto superior direito e buscar o editar URL e pegar uma URL com um nome mais bonitinho para vocês. Essa já é uma dica. Então, sim, o coaching pode ir diretamente nessas questões mais técnicas. Eu trabalho muito com reformulação de currículo, estou me especializando em transformar currículos com bastante conteúdo em opções de one page, né? Uma peça impactante para que a gente possa trabalhar aí com as peneiras, né? Dos recrutamentos e seleções, mas ao mesmo tempo também preparando para questões reais, né? A entrevista é uma delas. Mesmo com o Matheus aí, que a gente já passou dessa fase, a gente trabalha muito com casos concretos, né? Como que foi isso? Me conta como foi, traz essa, né, assim, então, por exemplo, quando você está preparando alguém para uma entrevista, me conta como foi a última, como que você respondeu isso, e a gente vai lapidando aí para buscar a melhor expressão dentro da verdade do candidato. Eu faço bastante recolocação, e sim, tem uma questão mais técnica envolvida isso, com arrumar o currículo, deixar ele na melhor forma. Às vezes tem alguma questão emocional também, algumas coisas que as pessoas não colocam no LinkedIn porque acham que é uma pecha, que é alguma coisa a carregar, e de repente aquilo é a cereja do bolo do currículo da pessoa. Sim. E aí fala, nossa, mas isso aqui vai ser muito bem visto, e a pessoa estava ali escondidinha, guardando aquilo que não estava muito certo. Então, por isso é importante esse diálogo também em relação às questões mais técnicas. Bom, gente, vamos combinar que o mundo mudou, as formas de trabalho mudaram, as nossas entregas mudaram, a forma como a gente se comunica no trabalho também mudou. Matheus, quais foram os sinais que a Lucina te ensinou para você observar nas entrevistas? Você fez quantas entrevistas em uma semana? 42? Nossa, foi um pouco mais de 40, acho que foi em torno de 42, 45, não lembro. E quais são, então, os sinais que nós precisamos observar numa hora de entrevista? Gostei muito do que vocês disseram. Quanto mais cego nós estamos, ou por paixão ou por necessidade, mais ciladas a gente pode cair, né, de forma consciente ou até inconsciente. Então, esse estado de presença no momento de entrevista, ele é fundamental. Presença com você, com seus valores, né? Ou seja, por mais que haja necessidade financeira, todos nós sabemos disso, se você também não fizer algo que esteja alinhado aos seus valores, não vai rolar, né, Matheus? Conta. Boa. Eu acho que, assim, uns sinais básicos que a gente precisa ver e que, inclusive, no próprio LinkedIn, as pessoas levantam bastante esses pontos, né? Que, por exemplo, alguns problemas que eu encontrei nesse caminho. A pessoa, ela me convidar para participar do processo seletivo e ela perguntar o porquê que eu quero estar na empresa, né? Então, o LinkedIn, ele já é um meio facilitador, porque qual que era o processo antigo, né? O processo antigo era a gente ficar disparando o currículo e indo atrás da empresa. Hoje, a gente já consegue contornar essa situação e fazer com que as empresas venham até nós, né? Então, assim, a empresa está fazendo o hunting, ela me procura, ela quer me fazer uma proposta,
mas ela me pergunta o porquê que eu quero participar, o porquê que eu quero entrar, estar na empresa, sabe? Ao invés dela me falar da empresa antes, né? Então, esse ponto ele serve para verificar qual de fato é a necessidade da empresa de eu estar lá, né? Qual que é a capacidade da comunicação da empresa, se eles têm uma comunicação assertiva, se eles de fato, eu acho que hoje a gente utilizar de estratégia de branding para consolidar a nossa empresa no mercado é importante. E eu acho que nessas pequenas ações, a gente percebe esses pontos, sabe? Invite, por exemplo, que eram enviados e a pessoa não aparecia. Eu tive esse problema, inclusive, com empresas grandes, que são conhecidas no mercado. Como assim? Da pessoa, ela me convidar para entrevista, mandar um invite e ela mesma não aparecer para me entrevistar. Né? A questão do prazo também, olha, vamos te dar um retorno até quinta-feira. Aí passa quinta, sexta, segunda, terça, aí você outra cobra quinta. a pessoa, outra quinta, aí você vai atrás e a pessoa não te responde, né? Isso é complicado também em relação à falta de retorno ou à falta de feedback também do porquê você não passou no processo. Outra coisa também que me frustrava bastante também, que eu bato bastante nessa tecla, que é os testes imensos que a gente tem que fazer. Sabe, eu vejo uma incoerência muito grande nesses testes. Eu não sou contra esses testes, mas eu os acho incoerentes, porque você tem que estruturar uma forma de avaliar os candidatos, as pessoas candidatas nas etapas do processo. Mas, assim, a maioria dos testes que eu observo, você encontra as respostas na internet. Então, se você é uma pessoa transparente ali e ética, e você não olha as respostas na internet, mas, ao mesmo tempo, você corresponde a todo o job description, a maior parte do job description, mas e é um teste de lógica que muitas vezes não corresponde àquilo que você vai fazer, e você erra alguma coisa simplesmente porque você não sabe, você é desclassificado desse processo. E, de repente, uma pessoa não tão ética, que olhou as respostas na internet, ela é chamada para os próximos passos. Né? Então, eu já acho essa etapa incoerente. Outra coisa também, né? Para mim, que sou de uma área um pouco mais técnica, de projetos, de BI ali, de growth, é muito comum pedirem testes técnicos, né? E acaba sendo uma consultoria gratuita no final das contas. E aí você se questiona, ok, eles te dão uma análise de caso, que muitas vezes se trata de uma situação real que a empresa está vivendo, de um problema real que eles têm lá, manda esse teste para você resolver, e eles somem com o seu projeto. E aí você pode se perguntar, com quem fica a propriedade intelectual desse projeto? Sim. Né? Com quem fica? São as ciladas, né, que nós falamos. Sim, exato. Tem outras. O Matheus falou bastante da pontualidade, né? Assim, se você tem para você que a pontualidade é um quesito chave para o teu trabalho, é importante você lembrar que quando você contar a tua história de contratação, o primeiro dia que você vai contar terá sido da entrevista. Então, por que a gente não chega na entrevista já tratando como o primeiro dia? Sim. Essa é uma chave importante. Já Sim. é trabalhar naquela empresa a forma como o processo seletivo vai ser aplicado em você. Então, tanto os atrasos, quanto as demoras, as coisas que você pode descobrir perguntando para aquela própria pessoa que também trabalha naquela empresa, né? São coisas que a gente pode fazer. Excelente, Luciana. Tem uma pergunta aqui muito importante nesses últimos 10 minutos, mas antes é muito importante a gente colocar o seguinte: a gente também precisa fazer a lição de casa da empresa. Né? Então, alinhar os valores da empresa aos seus valores, gente, nós não estamos falando de nenhuma coisa superficial, a gente está falando do essencial, mas que muitas vezes é tratado, quer se falar onde é a empresa, qual é o salário, qual é o trabalho. Não é só isso que você tem que questionar também, né, Luciana? Até porque todos nós, eu estou falando aqui, todos nós trocamos nossas horas de vida por aquele trabalho Sim. que você vai executar. Então, que escolha que você está fazendo pelas horas da sua vida, pelo seu tempo de vida, para qual empresa você vai trocar? E é uma troca. E quando você não vê como uma troca, né, Luciana, pode ser que você se coloque num papel inferior. E eu entendi que você tem um papel, o coach tem um papel muito importante de despertar, né, Matheus, o seu valor, que às vezes está lá escondido diante de tanto perrengue que a gente está vivendo, ou numa situação tão insustentável numa empresa,
Quer falar, Matheus, antes de eu chamar a pergunta? Isso, só para poder fazer o gancho, um outro ponto também que eu aprendi bastante com a Lucina é o que a gente, nesse processo, né, o que a gente pode abrir mão e o que a gente não pode abrir mão. O que é negociável para a gente, o que não é negociável. Durante um processo seletivo, você vai ter contato com a empresa, que ela é de determinado segmento, você vai ter acesso a benefício A, B, C e D, com um perfil de gestor tal, e nesse processo, depois que a empresa te faz a proposta, né, tem coisas, não 100% vai estar alinhado com aquilo que você quer. E então você tem que parar para perceber o que é negociável, o que não é o que você não pode abrir mão. Sabe, esse processo ele é muito importante para que você consiga ser transparente com a empresa, afinal é um contrato ali mútuo, e que você consiga ser transparente consigo mesmo, justamente para poder trabalhar a questão de expectativa que possa surgir lá na frente. Nossa, você está de parabéns, Matheus, Lucina aqui. Que sucesso, hein? Parabéns. É isso. Criação de Lucina. A gente tá falando de coerência, né? E aí a gente tem uma pergunta aqui, a pessoa não quis se identificar e diz o seguinte: Lennon, se puder colocar a pergunta para que todos vejam, por favor. Lennon está aqui nos nossos bastidores, tá, gente? Quando não se consegue mais energia para continuar num trabalho exaustivo, a melhor solução pode ser solicitar o desligamento e só então começar o plano para conseguir uma nova oportunidade, Lucina? Não. É exatamente o inverso disso na pergunta. A gente ainda tem um paradigma que deve um respeito a uma situação determinada que não está favorável a nós. Isso não é verdade. Você deve o que está no teu contrato. Né? É uma coisa importante a dizer. E essa movimentação, essa vontade de movimentação, ela pode sim e deve começar como um sombreamento, um movimento onde você vai colocando, redirecionando as suas energias para uma outra trilha, que é a da recolocação. A trilha da recolocação, ela não precisa, na verdade, minha recomendação é a inversa. É que ela comece antes, quando os sinais estão ali, e quando a gente fala de fluxo de carreira, o ideal seria que a gente nunca tirasse o pé dessa pista, que a gente estivesse sempre em recolocação, porque com essa arena aberta que nós temos hoje no LinkedIn ali, onde todo mundo consegue olhar para essa troca comunicacional entre as pessoas, que acontecia do muro para dentro, da porta para dentro das empresas, por que a gente não pode gritar alto na ágora também ali o que a gente quer? Né? Ou hoje com as ferramentas que a gente tem, que pode abrir lá o seu Open to Work somente para recrutadores e não precisa se expor numa situação. É direito do trabalhador procurar condições melhores. Acho que é uma síntese importante, assim. Se isso está aí apertado e a gente está sem condições, é porque talvez você já esteja precisando de um resgate médico inicialmente, e forrar essa caixinha de ferramenta com tudo, com coaching, com terapeuta, com amigos, com tudo que você puder, respirando melhor, comendo melhor, bebendo água. Muita atenção, Lucina, amigo não é coach. Não. Coach pode até se tornar seu amigo. Sim. Né? Mas amigo não é coach. Não, e nem coach é amigo, eu acho que tem um limite, sim. Eu acho. Tudo bem, não tem problema. Mas eu queria fazer aqui uma colocação pelo seguinte. Se nós temos... Eu adoro dar esse exemplo, tá, gente? Se nós temos um problema aqui no dente, que todos nós temos dente, né? Aonde a gente vai? Ao dentista. Ao dentista. Né? Você vai tratar o seu dente com um amigo? Então, por que nós temos receio, preconceito, resistência a procurar um profissional que estudou, que tem habilidades específicas para te ajudar nesse trajeto, nessa transição? Então, sim, de novo, reforço aqui a importância do coach de carreira, sim, especialmente nesse momento em que não existe estabilidade profissional sem estabilidade emocional. Então, por mais que você esteja num emprego pseudo estável, até que ponto você está com a sua saúde emocional estável, a saúde mental estável? Então, era só para colocar aqui. E para essa pessoa que não se identificou, como eu vivi um burnout gravíssimo, eu posso dizer o seguinte: é melhor você procurar um emprego com saúde do que sem saúde. Então, não deixe a corda arrebentar, não deixe o copo transbordar, né? A analogia que você quiser usar, para procurar ajuda.
Isso eu já posso trazer aqui por experiência própria. Diga, Matheus. Porque, afinal, procurar emprego também é um emprego, né? Então, se você não procurar um emprego com saúde e bem para tal, o seu ciclo pode se repetir tudo de novo. Aí você entra naquele ciclo vicioso. Perfeito. Esse papo está ótimo, mas nós temos 3 minutos para encerrar. Eu tenho aqui uma pergunta do Marcelo. Deixa eu ver aqui. A pergunta foi colocada, deixa eu só ver se eu consegui fazer tudo certinho. Muito bem, aqui. O Marcelo pergunta, como ultrapassar as barreiras do QI nas grandes empresas? Eu tenho uma dica importante para isso, que é a gente busca recolocação inicialmente buscando vagas. E a peneira, a entrevista com o RH, até você chegar numa entrevista com o gestor, é um processo que acontece em volume, né? São muitos candidatos por vaga, realmente, nas vagas legais, e realmente, como o Marcelo está falando, existe um poupa-tempo nessa primeira parte do processo, que é você chegar com o teu currículo como uma indicação para um gestor, que é o que ele está chamando ali de QI, que é o famoso QI indica. Uhum. Essa também é uma estratégia, porque a grande vantagem do status quo estar dado é que ele está dado. Então, se o QI está aí, faça você também a tua rede de relacionamentos e apresente também o teu currículo diretamente para esses profissionais, porque agora eles estão disponíveis na tua rede a um clique. Exatamente. Por que não entrar numa fase proativa, né, que não esteja relacionado a vagas, mas que esteja relacionado a pessoas? Conectar-se com pessoas, aproximar-se de pessoas com interesse, não só o recrutador, mas as pessoas que fazem essa mesma coisa que você quer fazer dentro daquela empresa. Por que a gente não pode perguntar para o funcionário se é legal trabalhar lá? Eu pergunto. Perfeito. É o famoso network. Aliás, a gente tem um episódio com o Alexandre Caldini, um especialista em networking, com um livro, né, que fala networking, sobre networking, que está no Zencast, podcast do Zen Club, vocês já sabem. Para a gente encerrar, então, Matheus, suas considerações finais para quem está nos ouvindo e quer fazer um movimento como o seu, estruturado, organizado. Eu sei que você tem um trabalho também no LinkedIn, ou seja, que você também orienta as pessoas. Conta para nós. Bom, para poder finalizar, eu estou com um programa aberto, que inclusive a própria Zen Club é a nossa parceira, patrocinadora do projeto. É um projeto bem estruturado, que está com inscrições abertas até o dia 27. E, basicamente, o que a pessoa terá acesso? E vale lembrar que é tudo gratuito, tá? É um projeto voluntário. A pessoa, ela vai participar, vai se inscrever, ela vai passar por um processo de seleção, a gente vai avaliar as respostas que ela preencheu no questionário, e com isso ela terá uma consultoria gratuita de LinkedIn, utilizando estratégias de marketing para LinkedIn, a mesma estratégia que eu utilizo. Não tem segredo, é algo bem técnico mesmo. Eu traduzo o lado técnico de uma gestão de uma rede social adequada para você conseguir otimizar o seu perfil. Depois disso, todas as pessoas que compõem o projeto, no próximo passo, eles entram em contato com especialistas de RH, que elas vão auxiliar, por exemplo, em questões de entrevista, ou melhorar até mesmo o currículo, durante o processo seletivo, ou até mesmo, né, conseguir ali negociar uma proposta, ou esse fator do que abrir mão e do que não abrir mão, enfim. É um suporte com especialistas de RH. E essas especialistas de RH, a gente tem a Marília, a gente tem a Michele, e nós juntos temos ali aproximadamente 1,5 milhão de seguidores e uma ampla rede de network, né? Então, a gente aprimora o currículo dessas pessoas, prepara essas pessoas para entrevistas e a gente utiliza o nosso alcance para divulgar esses perfis e conectar com as determinadas vagas, né? Então, a gente tem algumas empresas parceiras, já tenho pessoas de RH em contato comigo, querendo receber esses perfis. Tá vendo? Eu fazia esse processo até então de forma muito manual, e em um mês eu consegui ajudar a recolocar aproximadamente 50 pessoas, em um mês e meio só indicando, ajudando ali a aprimorar o currículo. E também essas pessoas, eu tenho uma parceria com uma escola de inglês e elas receberão uma bolsa para estudar inglês na Holy Language, na Holy Learning. Ou seja, a gente não vai ter mais aquela desculpa de que a pessoa não vai passar no processo porque ela não tem inglês.
né? Então, a gente quer resolver esse problema, até porque as vagas que a gente tem nesse processo são exclusivas para as pessoas que compõem ali a esfera de marketing, TI e especialmente tech recruiters, né? A área de tecnologia ali como um todo. Arrasou. A Márcia Sasdelli pergunta qual o seu link, Matheus, e o link do projeto. Ela pode, eu não sei se eles já têm o meu perfil, mas eu vou digitar aqui o site, a gente tem um site do projeto. Eu vou aqui no chat, já está aqui. Não. Aqui no chat, vocês que estão conosco... É o meu. Isso, Lucina, não é Lucina Viana, como está escrito ali, é Reitenbach, Viana. Posso colocar aqui? Coloquei aqui no chat. Sim. E o Matheus, helpmind.com.br. Perfeito. Você está como no LinkedIn, Matheus? Matheus da Silva. Como meu nome é comum, eu vou mandar o link. O meu é bem facinho, né? Graças a Deus não tem outra Lucina, então o meu LinkedIn é /Lucina. Lucina, perfeito. Então, as suas considerações finais, Lucina, e como que nós podemos te encontrar também? Eva, pelo Zen Club, né? O meu perfil profissional está disponível ali. Como o Matheus fez a busca dele, eu sugiro que cada um de vocês faça sua busca criteriosa pelos profissionais a partir do mecanismo de busca ali, que é sensacional. O LinkedIn também é aberto, eu sou bastante responsiva, tanto no chat do Zen Club, quanto no chat do LinkedIn. Vocês podem me contatar direto, pode conectar, eu conecto com todo mundo mesmo. E uma coisa que eu queria deixar, assim, como uma palavra final, é que... né, esse nosso lema do Zen Club de que todo cuidado emocional é anti-burnout. Né? A gente falou muito aqui de um caso e falou muito de questões em que a situação já estava instaurada, né, também nas perguntas, em que a gente está falando ali como calibrar a caixa de ferramentas usando o coaching profissional para passar tecnicamente por esse processo, também cuidando da saúde mental com profissionais da área de saúde. Mas tem uma segunda linha, que é a da prevenção, né? Como uma ação de saúde emocional, trabalhar seu desenvolvimento pessoal e profissional pode forrar um colchão, né? Para você aterrissar mais suave em situações de transição de emprego, ou mesmo em outras questões, assim, às vezes por uma promoção, né, por uma oportunidade interna. Então, é a questão da prevenção, a possibilidade da gente usar o recurso do coach como estratégia de prevenção também. Excelente, Lucina. Tudo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. A atitude que o Matheus teve, uma atitude ativa, proativa, ou seja, protagonista da situação e não vítima da situação, fez toda a diferença na vida dele, com a ajuda da Lucina, deixamos isso bem claro aqui durante toda essa nossa prosa, e está contribuindo para a vida de outras pessoas. Então, vamos todos nós, com essa ação protagonista, promovendo a saúde na nossa vida, deixando esse papel de vítima da situação, porque eu pensei que era assim, agora é assado. Podemos fazer diferente. E nós só vamos preservar a nossa saúde mental, nós só vamos garantir saúde emocional, inclusive, quando nós tivermos consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. Então, todos vocês que estiveram conosco, muito obrigada. Né, ultrapassamos aqui o tempo, mas vou encerrando aqui, lembrando que esse conteúdo ficará gravado, os contatos da Lucina e do Matheus estão no chat, e contem conosco aqui no Zen Club com conteúdos que sempre vão te ajudar, vão contribuir para você pensar, escolher, decidir e viver melhor. Gente, até o próximo webinar. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Parabéns, Lucina e Matheus.